agora, a gente tem uma situação que é a seguinte. O mesmo motor que a gente calculou os parâmetros no vídeo passado, só que agora, no mesmo circuito do motor, eu tenho também aqui um aquecedor. O que eu vou precisar fazer aqui? Eu quero saber agora, quando eu acrescento esse aquecedor, qual que é o consumo, tá, o valor de corrente desse circuito, porque esse aqui agora passa a ser um circuito. Eu tenho um circuito trifásico aqui alimentado, né, RST, e aqui eu tenho duas cargas que são alimentadas por esse circuito. Então, qual que é a corrente que esse circuito vai fornecer? Esse aquecedor aqui, ele é composto por 3 resistências ligadas em estrela agora. A potência trifásica em watts é 36 kW e o fator de potência igual a 1. Se o fator de potência é igual a 1, indica que aqui eu não tenho reatância, só tenho resistência. Como então que eu vou fazer para calcular esse valor de R? Vamos lá, olha aqui. Da mesma forma que eu tinha no outro circuito, né, eu vou ter uma corrente aqui drenada. Eu vou chamar de linha. E a corrente que passa em cima aqui, olha, vou chamar de I fase. Está na cara aqui que a corrente I linha vai ser igual à corrente I fase. E isso é característico de um circuito trifásico em estrela. Tá? Nesse caso aqui de cara, a gente já consegue falar o quê? I fase vai ser igual à corrente de linha. Vou precisar também calcular essa tensão aqui, ó. A gente chama de tensão de fase. A partir de uma tensão aqui que já é conhecida anteriormente, que é a tensão de linha, que eu determinei como sendo 220 volts. Então, eu tenho uma tensão de linha, 220 volts, eu preciso encontrar a tensão de fase. No circuito estrela aqui, a gente tem também a definição o quê? Que essa tensão de fase, ou seja, a tensão em cima desse resistor aqui que eu estou procurando, vai ser o quê? A tensão de linha dividido por raiz de 3. Então vai ser 220 volts divididos por raiz de 3. Então isso vai dar 127 volts. De novo, não estou preocupado com o ângulo aqui por enquanto. Bom, eu tenho que 36 kW aqui, ó, é a potência trifásica, né? Então, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a potência em cima de um cara desse aqui só vai ser esse valor aqui, trifásico, dividido por 3, né? Que vai dar 12 kW. Bom, então agora eu já tenho tudo que eu preciso para encontrar o valor de R. Por quê? Ó? Eu tenho a tensão em cima do resistor e tenho a potência que esse resistor está dissipando. O que eu faço então para encontrar aquele valor? Olha, eu posso aplicar a equação de potência. Eu não tenho assim, olha, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Se eu isolo R nessa equação, como que fica? R é igual a V ao quadrado sobre P. Logo, R, então, que eu estou procurando ali, vai ser a tensão em cima aqui, que é 127, né? Ao quadrado, dividido por P, que é a potência de um resistor, que é 12K. Aquele resistor ali, então, vai dar 1,34. A gente já tem o parâmetro para simular. Se eu colocar lá 3 resistores configurados em estrela no valor de 1,34 ohms, eu já consigo encontrar os parâmetros que eu quero. Vamos calcular essa corrente aqui, que está sendo drenada, é uma corrente de linha, né? Uma das formas de calcular é a forma de potência trifásica, né? Que vai ser, olha, potência é igual a PL vezes IL vezes raiz de 3 vezes fator de potência. Esse cara aqui é igual a 1, né? Então vai ser, ó, corrente de linha, então vai ficar 36K dividido por 220 vezes raiz de 3. Então, aquela corrente de linha, 94,47 amperes. Bom, a outra forma também de calcular essa corrente é usando essa relação. Essa corrente de linha é a mesma da corrente de fase, né?
Então, se eu tenho a tensão de fase em cima do resistor e tenho o valor do resistor que a gente acabou de calcular aqui, ó, eu consigo também achar essa mesma corrente, né? Então, ó, corrente de linha é igual a corrente de fase, que é igual a tensão de fase dividido por R. Esse é que a gente acabou de encontrar. Então, fica 127 dividido por 1,34. Esse valor bate com 5, comprovando que a corrente de linha, nesse caso aqui, vai ser a mesma corrente de fase. Agora, olha, eu já sei o quanto de corrente que esse cara consome, eu já sei o quanto de corrente que esse cara consome, e se eu quiser saber o valor da corrente total desse circuito, então a corrente tem que descer, parcela dela tem que vir para cá, solicitado por esse motor, e parcela dela tem que ir para lá, solicitado por aquele aquecedor. Certo? Antes disso, vamos aqui simular para ver se a gente comprova esses valores aqui, né? Bom, então aqui eu ainda tenho o motor, certo? Aí eu vou pegar aqui, olha, 3 resistores e vou configurá-los em estrela. Configuração da mesma forma fica um pouco diferente, né? A geometria, mas continua sendo configuração estrela da mesma forma. Então, bom, então esse resistor aqui é o mesmo valor que a gente calculou, 1,34, 1,34. Esse também vai ser 1,34, são iguais, né? 34. E esse aqui também, 1,34. Beleza, agora o que resta é o que? Eu alimentar esse aquecedor aqui com as tensões provenientes da linha RST. Bom, então vou colocar aqui um voltímetro também para medir a tensão de linha desse camarada aqui. Vou pegar outro voltímetro aqui e vou colocar aqui, olha, em cima da fase, tá? Vou medir aqui tensão de fase nesse cara aqui. E vou pegar aqui, olha, um amperímetro. Esse amperímetro vai medir essa corrente que está sendo drenada. E o amperímetro de baixo vai só provar para a gente que a corrente de fase, nesse caso, vai ser igual a corrente de linha. Ficou um pouco confuso, mas vamos simular aqui só para ter certeza dos parâmetros. Bom, então, primeiro parâmetro que a gente observa aqui é o que? Olha, a tensão de linha, aqui, ó, entre essa e essa ponta aqui, ó, esse voltímetro mediu para nós uma tensão de linha de 220 volts, que já era o esperado. Bom, agora na fase, olha, ou seja, em cima do resistor, essa tensão caiu raiz de 3 aqui, 127. Da mesma forma que a gente viu lá no quadro também. Bom, a corrente que está sendo drenada aqui na linha, ó, 94,78. No nosso cálculo ali deu 94,47, está dentro. E que a corrente que passa no resistor é a mesma. Comprovando aqui então que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então quer dizer o quê? Que os cálculos que a gente fez aqui para converter e conseguir simular estão certos. Então a intenção agora aqui vai ser o quê? Qual é a corrente que sai aqui do gerador? Olha,
Então, isso aqui, qual a corrente que a rede precisa fornecer para alimentar tanto esse circuito quanto esse circuito? Beleza? Se fosse para a gente projetar um transformador para trabalhar nessa situação aqui, eu teria que considerar tanto a corrente que está sendo consumida pelo motor, quanto a corrente que está sendo consumida pelo aquecedor. Só para ficar organizado, olha, eu posso colocar aqui os nomes, né? Por exemplo, vou colocar aqui, olha, motor, indução bifásico. Posso acrescentar aqui a potência, né? Potência que a gente considerou foi de 72 quilowatts. Fator de potência igual a 0,9. Atrasado, né? Que no caso é uma carga invisível. Vou deixar aqui, ó. E posso também fazer a mesma coisa com esse cara do lado de cá, ó. Agora vai ser o que? Aquecedor. A potência desse aquecedor foi 36 quilowatts. E o fator de potência dele é igual a 1, indicando que é um sistema composto apenas por resistores. Então vamos ver como fica agora para eu calcular a corrente total desse circuito composto pelo aquecedor e pelo motor.